Oi, gente, boa tarde novamente a todos. Obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz de ter a companhia de vocês. Estou muito animada para esse grupo. É um grupo que eu sonho há bastante tempo, mas a gente vai colocando outras coisas na frente, vem um pouquinho de insegurança também. Será que alguém vai querer participar? Será que alguém vai estar lá comigo? Mas finalmente nasceu esse projeto que eu idealizei com muito carinho. E o livro que eu escolhi para iniciar, né, Um Elogio à Tristeza, foi um livro que me tocou bastante e foi ele que me fez ter coragem de iniciar esse projeto, porque eu acho que a gente vive em um mundo, né, mesmo nós, psicanalistas e quem está envolvido na psicanálise, mesmo que isso não seja tão corriqueiro quanto para as outras pessoas, a gente está em uma sociedade que desvaloriza muito a tristeza, né, coloca a tristeza num lugar muito terrível, como um sentimento inaceitável, que a gente tem que fugir dele. E esse livro me tocou muito porque o Alexandre, ele traz algo muito pessoal. Então, vocês vão ver que ao longo do livro ele traz coisas da vida dele. E aí, o que me chamou muita atenção foi olhar para esse psicanalista referência para todos nós. Acho que não tem ninguém que não olhe para Alexandre Patrício e fala, cara, eu queria ser assim quando eu crescer, né? E ele traz coisas tão corriqueiras, sentimentos que todos nós às vezes temos e achamos que, né, pessoas como ele não passam por essas coisas. E não. E isso me chamou muita atenção, olhar para ele como uma pessoa comum, como uma pessoa que sente, que tem perdas, que tem desafios, que tem dias que não está legal, não está afim de fazer as coisas, não está afim de estudar, não está afim de trabalhar. Então, eu acho que esse livro me puxou para um lugar muito humano, de que todos nós precisamos olhar para os nossos sentimentos com muito carinho, com muito acolhimento, e entender que a vida não é uma linear, realmente, né? Então, espero que vocês gostem, tá? Eu vou iniciar a leitura, mas fiquem à vontade para levantar a mão, para me interromper, para mandar no chat. Eu vou tentar acompanhar aqui no chat, de vez em quando vou dando uma olhadinha aqui, para quem não puder abrir o microfone. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade, vai ser ótimo ver a carinha de vocês aí para ver o que vocês estão achando, tá? Então, vamos lá. Eu sou daquelas que eu leio todas as partes do livro, eu não vou lá no início, não, eu leio desde a capa até as apresentações e tudo. Então, vou começar aqui para quem está com o livro físico, aqui por essa orelha aqui, que é um texto bem legal, escrito pelo Felipe, que é o companheiro do Alê e que também é companheiro de podcast, né? E ele começa assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena, escreveu Fernando Pessoa. O livro que você tem nas mãos parte exatamente daí, de uma alma que se recusa a encolher diante da tristeza. Alexandre escreve porque precisa, mas também porque não aceita a anestesia que o nosso tempo insiste em prescrever. Vivemos num mundo que odeia a dor e, por isso mesmo, a multiplica. A felicidade virou produto de prateleira, e quem não a compra é visto como fracassado. Contudo, Alexandre escolhe o oposto. Ele se demora no que dói, escreve a partir do que incomoda e encontra na tristeza uma espécie de raiz que amplia o eu. Não espere encontrar aqui fórmulas de autoajuda, nem promessas de cura rápida. O que Alexandre oferece é mais difícil e, justamente por isso, mais verdadeiro. Aceitar que a tristeza existe, que ela deixa marcas no corpo e que ela retorna sempre que uma perda chama a outra. Sigmund Freud, Melanie Klein, Winnicott já sabiam disso. O nosso autor segue por esse caminho e faz da psicanálise uma parceira da literatura, juntando-se a Clarice Lispector, Edward Louis, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas vocês perdoam aí, Carla Madeira e tantos outros escritores que aprenderam a moldar a dor em palavra. Ao longo das páginas, ele se deixa tocar pela própria história e convida o leitor a fazer o mesmo. Alexandre mostra que a tristeza vale a pena e talvez valha ainda mais porque é dela que nasce uma escrita que não encolhe a alma, mas expande. Felipe Pereira Vieira, psicanalista e co-criador do podcast Psicanálise de Boteco. E aí, o que vocês acharam? Bonito, né? Já começa com uma tacada, né? Então, vamos lá. Para Elizabeth Bing,
que me ensinaram que a tristeza pode ser muito mais do que um fardo. Ela pode ser um estado de alívio. Quando acolhida, ela nos ensina a respirar embaixo d'água. Ambos também me mostraram que a agonia da perda é paradoxalmente a prova mais concreta do amor que existiu. A Elizabeth Ubing, ele vai contar ao longo do livro quem são. Kézia, a gente está bem no iniciozinho. Não tem a página aqui, acho que página 3, se eu não me engano, tá nas apresentações ainda. E aí ele coloca uma citação: quero chacoalhar essa cena, há tantos anos congelada, para arrancar de dentro de mim seu caráter sagrado de ícone, demonstrado, por exemplo, na minha crença de que é ela que me leva a escrever, de que é ela que está no fundo dos meus livros. Anne Ernaux em A Vergonha. Agora, a apresentação foi feita pela Ana Sui, que é outra maravilhosa, né? Está na página 11, Daniele. Um breve elogio um elogio à tristeza. Estamos diante de um livro necessário, não para você, não para mim, não para a editora, ao menos não por enquanto, mas necessário ao seu autor. Eu já sabia que meu querido amigo Alexandre Patrício de Almeida escrevia por necessidade, coisa que acontece com os grandes escritores. Conheço poucas pessoas que escrevem como nosso autor, tanto no sentido da qualidade de sua escrita, sempre impecável, quanto no sentido da quantidade que ele escreve, beirando tantas vezes a uma compulsão. Invejável, aliás, diga-se de passagem. Eu já li muitas coisas que Alexandre escreveu, mas nada chega perto deste ensaio, que comporta um estilo profundamente original e novo, inclusive para ele. Aposto que isso tem a ver com a necessidade de escrita que mora em cada letra desse livro. Quem acompanha o trabalho do Alê já sabe que ele é um estudioso, um pesquisador das coisas que perdemos. Mas não dessas perdas que acontecem assim porque shit happens, e às vezes a vida desanda e oh, que pena, agora já foi. Ele é um investigador das perdas que nos trazem belezas antes inimagináveis e depois inevitáveis. Nesse elogio que a Lê faz à tristeza, você vai achar esse sentimento tão pouco instagramável bonito, eu juro, e vai se emocionar, juro também, caso você ainda seja um ser humano, nem todos somos, acredite. E olha que eu até sou pessoa de achar a tristeza bonita, mas não sou pessoa de jurar. Encontramos nesse texto a teoria psicanalítica no sentido mais clínico possível, que é aquela que é vivida em primeira pessoa. Termo esse que Alexandre sempre usa se referindo ao dizer de Winnicott, que aqui ele encarna em palavras. Se trata da sua história, não toda, da sua vida, não toda, das suas elaborações, não todas, da parte disso que ele precisou e pôde escrever. Peço licença ao meu amigo Alê para te contar uma coisa dos bastidores. Esse livro foi escrito mais de uma vez. Sei disso porque o autor é meu amigo pessoal e me contou. Não perguntei a ele se eu podia contar para vocês, mas como é meu amigo e a gente sente algumas coisas sobre os nossos amigos, mesmo que eles não nos digam, eu sei que posso contar. Alexandre escreveu o livro a primeira vez, recebeu os comentários de seus editores e, em vez de apenas ajustar os apontamentos feitos, ele o reescreveu todo. Conto isso para vocês não por ser fofoqueira, porque eu não sou, mas para apontar que esse livro é irredutível. Ele é sintético, breve, direto ao ponto, porque é feito de trabalho de escrita, de trabalho de análise, trabalho de se deixar alterar pelos outros, trabalho de redução. Achei bonito que este não seja um livro sobre o luto, do qual tanto falamos por aí, e um tema sobre o qual Alexandre, pesquisador psicanalista, tanto se debruçou e segue se debruçando. É um livro sobre a tristeza, essa menina que insiste na gente. Diferente do nosso pensamento reducionista nos leva a acreditar, aprendemos com esse livro que a tristeza e a alegria não são inimigas. Elas estão mais para BFFs mesmo. Tristeza não tem fim, felicidade sim, escreveu o poeta Vinícius de Moraes e cantamos com Tom Jobim.
O sentimento de beleza é o nosso elo com o infinito, escreveu Clarice Lispector. Há algo desse elo com o infinito que, certamente, Alexandre, com sua escrita e intimidade com a tristeza, bem soube enganchar. Acredite, caro leitor, este livro, com 176 páginas, carrega em si uma porção do infinito. Antes de concluir, quero agradecer ao Alexandre pelo convite tão lisonjeiro para estar com ele nesse texto de apresentação que abre este livro, tão bonito, e que, para mim, já ocupa o lugar de necessário. Boa leitura. Ana Sui, psicanalista e escritora. Querem comentar alguma coisa dessa apresentação linda? Só eu que achei linda, porque eu já começo emocionada já. O que vocês acharam aí? Querem compartilhar? Eu achei interessante que ali ela fala, né, que quando a gente pensa em tristeza, a gente já se remete ao luto, né, mas como, principalmente quando a gente atende criança, o quanto é importante a gente já ir deixando eles experimentarem todos os sentimentos. Me fez lembrar da minha paciente, que ela faz de tudo para não sentir a tristeza, sabe? Ela, quando vê que tá ficando triste, ela já. Não, eu não gosto de ver filme triste, eu não gosto disso. Então, tu vê assim, né? Quanto mais essa criança reprimir, ela não vai, ela perde a oportunidade de saber que existem algumas situações na vida da gente que a gente só consegue digerir se a gente se permitir se sentir triste, né? Mas Sim, não essa tristeza que a gente está acostumado, triste, depressão. Não. Existe uma tristeza que ela é muito natural, muito humana e muito sadia, né? E tu amém. lendo me fez lembrar assim, nossa, por que que algumas pessoas fogem da tristeza, sendo que existe algo belo? Eu acredito que é isso que o livro vai trazer, né? De uma forma até poética, acredito, né? De que a gente é como se fosse assim, ó, a gente vai ver a tristeza por um outro ângulo. Eu pensei Exatamente. assim, né? Por um outro ângulo. E eu quero te agradecer, porque assim, ó, esse livro realmente parece ser maravilhoso, né? E às vezes a gente está tão acostumado só a ler a técnica, ler a teoria, a gente se esquece de ler esses livros tão importantes, né? Sim, E que legal que começar pela tristeza, começar pelas emoções que as pessoas têm mais aversão, né? Tristeza, verdade. ansiedade, medo, né? Achei bem legal, te agradeço. Sim, imagina, eu que agradeço. E é uma das coisas que eu também, né, que me capturou muito, porque vocês vão ver que lá na frente ele vai trazer algumas coisas da teoria, né? É um livro que fala sobre psicanálise, mas ele faz isso como a Ana Sui fala, né? É a psicanálise mais pura e viva, porque fala da vida real. E a psicanálise é isso, né? Então, assim, ele consegue enlaçar muito bem a teoria com esses sentimentos que estão aí presentes. E você foi falando, Karine, eu fiquei pensando na questão da criança, né? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu um pai ou uma mãe ou algum cuidador falar para a criança: não, não fica triste, né? Tipo, eles já, desde pequenininho, já vão assim: não, não precisa ficar triste, não fica triste, né? É essa questão cultural mesmo de reprimir essa tristeza como se fosse algo inaceitável, né? E aí, o quanto é importante para nós, enquanto profissionais, ter essa sensibilidade de trazer para os nossos pacientes essa permissão para sentir essa tristeza, né? Pode falar, Eneida. Então, só a introdução é muito bonita da Ana Sui, né? Mas uma frase que eu achei fantástica foi que ela colocou ali, que esse livro carrega em si uma porção do infinito. Achei extremamente poético, e daí eu acho que já mostra a dimensão do livro, né? E o quanto ele vai reverberar em cada um de nós, né? Eu achei extremamente Sim, poético e adorei. É só isso. sim, é lindo mesmo. Ela escreve muito bem, né? Todos eles aqui envolvidos, né? A gente tá lidando com os melhores aqui. Késia, pode falar. Oi, repente o que a Karine falou também. Eu me lembrei de uma frase que escutava muito quando era criança e escuto até hoje alguns pais falarem, né, para as crianças, que vai passar, que não foi nada. E a criança não se sente naquele direito de sentir, de verbalizar, de expressar um sentimento, né, que até então
é muito visto como um sentimento ruim, a tristeza, né? E eu acredito que a tristeza não seja um sentimento ruim, mas ela pode sim gerar um sentimento ruim se ela não for exposta, né? Se ela não for colocada Exatamente. para fora. Então, me lembrei disso, sabe? Que eu sempre tive muita dificuldade de chorar e expressar os meus sentimentos por causa disso. Por causa sempre dessa história, não foi nada, não foi nada, nada, vai passar, né? E Sim, quanto é importante a gente confirmar, assim, para a criança de que doeu, de que a gente está ali junto, que a gente percebeu, mas vai passar, mas doeu, né? Mas é necessário que ela sim. sinta, que ela coloque para fora, que ela viva esse momento de tristeza, de dor. Sim, e como a Karine falou, né, porque a tristeza ela vai acontecer, né, e é inevitável, e aí é melhor que a gente aprenda a lidar com isso, né, desde a infância ali, com as pequenas tristezas que vão acontecendo, para que quando essas tristezas maiores, vamos dizer assim, vão acontecer, como perdas, frustrações muito grandes, né, a gente já tenha ali um preparo, né, um arcabouço psíquico para lidar com essas tristezas. Você quer complementar alguma coisa, Karine? Não, era só isso mesmo. Obrigada. Obrigada, eu. Ive, pode falar. Ei, Jéssica, e aí, pessoal? Enquanto você falava, eu falei junto com você o que ouvíamos dos nossos pais. Não fica triste, como é uma experiência universal isso, né? Sim, Claro que a nota da Ana Sui é maravilhosa, ela escreve muito bem, mas eu tenho que confessar que eu ainda fiquei lá em cima, na primeira notinha que você leu, quando fala assim sobre a tristeza. Quando acolhida, ela nos ensina a respirar embaixo d'água. Gente, que força que tem essa frase. Pensa, sim. Você repetiu aí, eu me arrepiei aqui, porque realmente é assim, é uma visão muito diferente, né? Por mais que nós estejamos, né, num ambiente onde a tristeza, né, tende a ser acolhida, o quanto é marcante tudo isso, né? A gente, e como eu disse, ver essa pessoa que é uma referência para todos nós, trazendo a tristeza como esse sentimento que precisa ser acolhido, né? E que tem tanto a nos ensinar. sim, exatamente. E se a gente for pensar, literalmente no que essa frase diz, respirar embaixo d'água. Pode ser impossível, mas quando se faz um trabalho, esse impossível acontece e a tristeza ela não sufoca, né? Ela não mata, A ela gente não vai ser encontra um afogado destino. por ela, né? Que a gente já aprendeu a Exatamente. respirar. É isso, a gente não é é uma forma de não ser afogado pela tristeza. Sim, É com falar certeza. sobre ela também. Ai, muito lindo. Eu já amei logo essa notinha aqui em cima e eu tô ansiosa pelo resto. Logo no início já tá assim, imagina. Sim, ai, que bom que vocês estão se sentindo capturados, assim como eu fui, porque realmente, cada trechinho, assim, e aí por isso que eu quis ler de novo, e acho que de novo, várias vezes, porque cada vez que a gente vai lendo, e como ler em grupo é bom, né, porque aí cada um é capturado por um pedacinho, e aí, por isso que eu quero que vocês tragam os pedacinhos que forem capturando vocês, porque amplia o nosso olhar, né, às vezes a gente lê e se é tocado por alguma coisa, mas outra pessoa é tocado por outra, e a gente vai ampliando esse nosso sentir em relação ao texto, né? Mas que bom que vocês estão gostando. Karine, sua mão está levantada porque ficou, você quer falar de novo? Eu quero falar de novo. Vocês Pode foram ir? falando, né? E eu fui me lembrando quando eu atendo adulto, que às vezes a gente precisa falar o óbvio para ele, sabe? Por exemplo, pode chorar, né? Você pode sentir o quanto isso é potente, sabe? E muitas vezes eu me perguntava, tá, mas isso é psicoterapia mesmo? Eu tô falando uma coisa que é tão natural que a pessoa já sabe, não, a pessoa não sabe. Porque eu acredito que fica tão assim lá no inconsciente, né? Guardadinho ali, e a pessoa. E assim, ó, eu percebo até falando da minha análise, que muitas vezes a cura, né, ela vem quando tu te permite passar pela tristeza, né? Ela é curativa, mas a gente foge dela porque já foi ensinado pra gente uma visão totalmente distorcida,
né? Ai, como assim? Tu tá chorando, né? Tipo, menosprezando o sentimento, qualquer sentimento, né? E isso que a Ivy falou, tu tava lendo, mas eu não prestei atenção, por isso que é bom, né? Quando o outro já fala novamente. Achei muito lindo isso mesmo, né? De conseguir ficar ali debaixo d'água e isso é muito forte, assim, né? Isso é muito forte. E que legal, assim, que legal mesmo, só compartilhar isso, que às vezes eu me senti muito assim, ó, mas eu tô falando óbvio para aquela pessoa, como assim? Eu estudei 5 anos para falar o óbvio mesmo? E realmente é. E por que eu comecei a perceber? Quando eu comecei a fazer a minha análise? Porque o óbvio que é curativo é aquilo que não é dito, que a gente tenta esconder, né? Só isso mesmo. Sim, ótimo, perfeito, Karine, obrigada. Alguém mais quer comentar? Podemos seguir, então? Então vamos. Introdução. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Havia, às vezes, um momento em que discutíamos a tristeza. Era fundamental sabermos que aconteceria e que implicaria força maior. Walter Ugumãe, As Mais Belas Coisas do Mundo. E vocês vão ver quantas referências bonitas tem. E aí, a pessoa que é doida por livro quer ficar lendo todos os livros das referências, né? Então, eu vejo aqui, eu falo, nossa, que bonito, já vou lá olhar que livro que é esse. Então, a listinha de livros vai ficando cada vez mais infinita. Antes de tudo, preciso dizer a vocês, este não foi um livro pensado às pressas. E, para ser honesto, não saberia escrevê-lo de outro jeito. Sempre desconfiei dos textos que se constroem com facilidade excessiva. Para mim, escrever é um acontecimento que escapa ao controle, algo que começa a acontecer antes mesmo de ser possível saber. É por isso que concordo inteiramente com Marguerite Duras, quando ela diz: se soubéssemos alguma coisa daquilo que vamos escrever antes de fazê-lo, antes de escrever, nunca escreveríamos, não valeria a pena. Assim, esse livro foi se formando devagar, talvez pelo acúmulo de coisas que estavam engasgadas, em total desorganização. Foi se construindo nas sobras da rotina, nos restos dos dias. Aparecia quando eu menos esperava, entre um compromisso e outro, enquanto eu olhava pela janela e não pensava em nada, ou pensava em tudo ao mesmo tempo. No início, eu tinha apenas ideias soltas, esboços inacabados, rascunhos digitados no bloco de notas do celular, fragmentos anotados nos meus cadernos. Sim, ainda escrevo à mão, pois preciso sentir a letra escorrendo no papel para confiar no que estou dizendo. Escrevi quando dava, ou melhor, escrevi quando não dava para não escrever. Quando alguma coisa dentro de mim começava a apertar, há dores que esperam até que alguém as escreva. Foi então que percebi que precisava escrever sobre a tristeza. Faço isso com certo receio. Falar desse assunto na atualidade pode parecer um passo na contramão. Afinal, a felicidade virou métrica, filtro, mantra, direito adquirido e, para mim, o mais cruel de todos, obrigação moral. Somos diariamente bombardeados com imagens de plenitude, sobretudo nas redes sociais. A alegria se tornou uma espécie de padrão de desempenho, uma exigência cultural. E realmente, né, gente, se a gente for pensar na sociedade que a gente está, né, além de tudo que a gente conversou sobre a questão dos pais, ali da infância, de já ter esse costume de reprimir essa tristeza, de não precisa chorar, não foi nada, o quanto as redes sociais trazem isso, né? Aqui só tem o que é bonito, o que é feliz, o que é caro, é só isso. E a gente, sem perceber, às vezes a gente vai sendo engolido por tudo isso, né? E às vezes você olha e fala, nossa, mas será que só eu que tenho problema, né? Só eu que sou triste, só eu que tenho dia que não quero sair da cama ou não quero fazer alguma coisa. Então, é muito importante ter esse outro olhar quando a gente está aí abarrotado de recortes que só mostram essa alegria, que muitas vezes nem é tão alegre assim, né? Vamos combinar. A tristeza, ao contrário, é vista com receio e tratada com descaso. Quem sente demais é frágil. Quem se cala é estranho. Quem fala logo é convidado a superar.
Vivemos, ao que parece, num surto coletivo, como se sentir fosse uma falha, e não uma forma legítima de se manter fiel a si mesmo. Entretanto, o pior apagamento é aquele que surge quando não se permite nomear o que sentimos. Em contrapartida, há uma série de virtudes na tristeza que não se revelam a quem vive correndo. É preciso parar, escutar, ficar com ela tempo suficiente para que alguma coisa seja dita. E nem sempre o que é dito é óbvio. Às vezes, vêm imagens, lembranças, pedaços de uma dor ancestral que já perdeu o nome, mas continua lá. Que lindo, né? E quanto isso aqui é o papel da análise, né? É justamente o momento que a gente tem para parar, para respirar, para escutar, para dar permissão para que esses sentimentos venham, porque às vezes no meio do caos a gente não tem tempo realmente para olhar para isso, né? Gostaria de iniciar a nossa conversa analisando a própria origem do termo tristeza. Vem do latim tristitia, derivada de tristes, que significa pesado, grave, severo. Contudo, sua raiz mais arcaica, partilhada com línguas indo-europeias, evoca uma ideia mais corpórea, aquilo que oprime, que pesa no peito, que inflige uma desaceleração ao curso natural da vida. Não à toa, quando estamos tristes, tudo parece mais lento. Os passos, os pensamentos, a respiração e etc. No dicionário Michaelis de língua portuguesa, o vocábulo tristeza é definido como desgosto, melancolia, manifestação de mágoa e profundo pesar. Não é necessário ser nenhum especialista para notar que tais definições carregam em si a lógica do descarte. Fico, sinceramente, um pouco decepcionado com isso. Se eu paro para olhar com honestidade a minha própria história, é impossível negar que algumas das experiências mais humanas, mais autênticas e mais transformadoras que vivi surgiram do enfrentamento de uma tristeza que não pode ser evitada. Por favor, não me entendam mal. Não proponho neste trabalho um protesto contra o cuidado, muito menos contra a ciência e os profissionais da escuta, ou contra os remédios capazes de salvar vidas que estão por um fio. Longe disso. Inclusive, para construir as hipóteses aqui levantadas, recorri a artigos científicos, que, para minha surpresa, também se debruçam sobre os benefícios da tristeza. Os possíveis benefícios da tristeza. Nessa empreitada, encontrei trabalhos que, mesmo fora do campo da psicanálise, desmentem a ideia de que estar triste só atrapalha. O psicólogo social australiano Joseph P. Forgas, por exemplo, publicou em 2013 um artigo cujo o título dizia muito: Don't worry, be sad. Vou pular essa parte. Deixa eu ver, ele não colocou a tradução aqui, né? Mas enfim. Nele, Forgas demonstra que estados de humor negativos, entre os quais a tristeza se destaca, quando leves e transitórios, podem ampliar a atenção, afinar o julgamento, estimular a motivação e até melhorar a comunicação interpessoal. Isto é, aquilo que o discurso dominante insiste em rotular como baixo astral, pode, na verdade, ser um sinal de que estamos tentando pensar e agir com mais prudência. Além disso, o trabalho de Forgas escancara o quanto ainda somos influenciados por uma concepção estreita de saúde psíquica, pautada pela funcionalidade e pelo otimismo permanente. Esse estudo, é claro, não pretende resolver todas as questões atreladas à tristeza. Todavia, ele aponta para uma constatação que a psicanálise afirma há muito tempo. A tristeza, longe de ser um sintoma a ser combatido, pode funcionar como um sinal de contato com a realidade e como ponte para a elaboração psíquica. Não se trata, portanto, de inflar uma evidência isolada. Mesmo fora do campo psicanalítico, já se começa, ainda que timidamente, a admitir que certos afetos menos eufóricos podem oferecer contribuições significativas para a saúde mental e relacional dos sujeitos. Aí aqui ele cita alguns livros sobre a temática na nota. O que vocês acharam?
dê um gostinho do que está por vir. Pode falar, Dani. Boa tarde. Eu moro na Alemanha há 13 anos e o que eu acho assim, muito interessante é esse cruzamento de emoções. As pessoas aqui sentem tristeza porque são humanas, mas aqui é uma relação muito de uma grande resistência com a tristeza, né? Então as pessoas não podem chorar. Crianças são proibidas de chorar, inclusive pelo corpo docente, né? Olha, você vai para o banheiro e você vai chorar no banheiro, você não pode demonstrar fraqueza em público. É uma agressão assim tão grande. Então, as crianças crescem aqui dessa forma, né? É, e eu acho que é só um ponto aí, porque contradiz muito o objetivo desse grupo, né? Que é a aceitação de se sentir triste, né? De bancar para o mundo. Mundo, eu estou triste, dá licença, por favor, posso chorar? E tá tudo bem, e é só para trazer mesmo essa reflexão Sim, aí, né? sim. É bem importante, né? Pensar como isso é cultural, mas não só da nossa cultura aqui no Brasil, né? Que outros lugares também, às vezes até de forma mais agressiva, como você trouxe, né? E eu achei legal quando ele fala que a tristeza faz a gente ficar um pouco mais lento, né? E aí, talvez esse seja um dos motivos que a tristeza é tão combatida, né? Porque na sociedade que a gente está, ela não quer ninguém lento, ela quer a gente produzindo, quer a gente fazendo, por isso que essa felicidade ilusória é tão vendida, né? Você precisa estar feliz, você precisa estar produtivo, você precisa estar fazendo e acontecendo, e realmente a tristeza, às vezes, ela precisa de um lugar mais quentinho, mais lento, assim, para a gente elaborar aquilo dali, mas não é o que a sociedade deseja de nós, né? Então, eles querem, ó, guarda aí, literalmente engole o choro e segue produzindo, né? E o Debrão, pode falar. Boa tarde. Aqui no Espírito Santo, eu trabalho na educação e a gente enfrenta muito essa situação da tristeza. As crianças, elas têm muita dificuldade, principalmente os meninos, né, com relação à tristeza. E a gente percebe, ouvindo aí a companheira falando da Alemanha, né, aqui no Brasil é menos do que na Alemanha, mas também há um freio, principalmente na área masculina, com relação à tristeza. E é difícil a gente compreender o que sente cada um de acordo com a educação que teve no dia a dia. Então, eu acho importante e estou gostando muito dessa leitura em conjunto. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, viu? Fico feliz. E interessante que você traz da questão masculina, né? Porque realmente é ainda mais intenso quando a gente fala de homens e de meninos, né? Porque alguém falou dessa questão da fraqueza, né? De não poder demonstrar, é tido como isso, né? Ser triste é ser fraco. Tanto é que às vezes a gente ouve, né? Ai, você é forte, você vai passar por isso, né? Só compartilhando um recorte pessoal com vocês, há uns anos atrás, eu passei por um período depressivo muito intenso. E a coisa que eu mais odiava é quando as pessoas iam me falar, ai, mas você é forte, você vai passar por isso. E às vezes a gente está cansado de ser forte, às vezes é justamente isso que leva para algo mais patológico, né? Essa necessidade de ser forte o tempo todo, de estar bem o tempo todo, de estar feliz o tempo todo. Então, realmente, acho que puxa o nosso olhar, essa leitura, para essa tristeza como algo que também pode curar, né? Saber lidar de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, com essa tristeza, tem esse poder de nos fazer aceitá-la e atravessá-la de uma forma que a gente não precise, né, carregar ela ali escondida e que ela seja realmente esse peso, como ele traz ali na origem da palavra, né? Alguém mais? Então tá, vamos seguir. Capítulo 1.
sobre o começo. Eu me dou melhor comigo mesma quando estou infeliz, ao encontro. Quando me sinto feliz, parece-me que sou outra, embora outra da mesma. Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. Conforme mencionei, a premissa desse livro já existia havia meses, talvez anos. Eu é que não sabia como iniciar a escrita. Estava de férias, tomando banho, tentando descansar no meu lugar preferido no mundo, quando fui atropelado por uma linha de raciocínio. Em questão de minutos, os capítulos se desenharam um depois do outro, como se sempre tivessem existido, precisando de alguém disposto a escutá-los. Saí do chuveiro pingando ideias. Voltei de viagem com a certeza de que o livro sairia, mas assim que me sentei diante do computador, fui engolido por uma avalanche de dúvidas neuróticas. Começo com uma teoria? Com uma frase bonita? Alguma provocação que pareça inteligente? Fiquei dias testando inícios que não me convenciam, até constatar que certas escritas se impõem. Como bem disse Clarice, escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Nesse mesmo período, o Bing morreu. Meu cachorro, um pug de quase 10 anos, se foi como viveu, doce, gentil, sem querer incomodar, não deu aviso, não esperou que eu estivesse preparado, simplesmente partiu e deixou um buraco que ainda não aprendi a preencher. E sendo sincero, nem sei se quero. É outra questão que a gente vê muito, né? O preencher o vazio, o preencher os espaços que as faltas causam. E será que precisa preencher mesmo? Será que os buraquinhos também não fazem parte de nós, né? Há ausências que se tornam o altar íntimo. A gente não mexe, só admira. E vez ou outra, quando o silêncio permite, fazemos uma prece. O nome dele é uma homenagem explícita ao personagem Bing Bong do filme Divertidamente. Um bicho de pelúcia cor-de-rosa, com cara de elefante, corpo meio gato, meio golfinho, e um rabo de algodão doce. Ele foi o amigo imaginário de Riley, uma garotinha de 11 anos que, como tantas outras, enfrenta as angústias do amadurecimento. Esquecido com o passar dos anos, o bicho de pelúcia acabou caindo no poço do esquecimento. No filme Divertidamente, o poço do esquecimento pode ser lido como um lugar para onde vão memórias que perderam força e deixaram de chegar à consciência. Em parte, pode ser resumido pelo simples uso e desuso. O que não é lembrado vai desbotando. Entretanto, também tem um aspecto defensivo. O que dói pode ser mantido afastado para nos proteger, bloqueando o acesso que temos à lembrança. Esquecer não é o mesmo que recalcar, mas os dois acabam produzindo o mesmo efeito imediato, que é não lembrar. É nesse lugar inóspito que a alegria o reencontra. Dida, após se desentender com a tristeza, ela não sabe como retornar à sala de comando. Um espaço simbólico onde as emoções administram o que Riley sente. Prontamente, Bing Bong lhe oferece ajuda. Acha em meio à poeira um velho carrinho vermelho movido à música, embalado pela canção que o fazia voar. Bing bong, meu amigo para brincar. Sem hesitar, ambos saltam nele e acionam o motor, cantando juntos, como nos tempos em que Riley não tinha preocupações. Tentam várias vezes subir de volta à superfície, mas não conseguem. O peso dos dois os arrasta para baixo. E então ele entende. Alguém precisa ficar para que o outro possa subir. Na última tentativa, Bing Bong dá o impulso final e se deixa cair propositalmente. Sorri e acena em despedida, e vai se desfazendo aos poucos no fundo do abismo. Ele sabe que certos amores precisam desaparecer para que outros possam surgir. Salve a Riley, leve ela para a lua por mim, tá? Pede a alegria, que observa tudo lá de cima. E pela primeira vez, a alegria chora. Chora porque compreende que a infância
Por mais linda que seja, não cabe inteira no presente. A alegria consegue voltar, mas não o faz desacompanhada. Ela segue de mãos dadas com a tristeza. Juntas, retomam o caminho até a sala de comando. Chegam no momento exato em que Riley está prestes a se perder de si mesma, ensaiando uma fuga da realidade que o amadurecimento impõe. É a presença das duas que interrompe esse movimento. São elas que devolvem à menina a capacidade de sentir e o direito de pedir colo aos pais. O filme nos ensina que é acolhendo a dor, sem recusá-la, que a vida ganha impulso, que crescer existe abraçar uma série de perdas. Incrível, né? Pois bem, acho que quando adotei Bing, também estava crescendo. Tinha acabado de me mudar e estava decidido a morar sozinho. A sensação era estranha. E ele chegou desengonçado, com um olhar meio torto e uma expressão que parecia perguntar: onde eu fico? No caminho do canil até em casa, selou a nossa convivência com um cocô no banco do carro. Como tudo é verdadeiramente vivo, foi cômico, trágico e íntimo. Enquanto eu me embolava entre infinitas leituras, fichamentos, exigências acadêmicas, tentando descobrir como é que se escreve uma dissertação de mestrado, ele me oferecia outro tipo de ensinamento. Tornar-se adulto não é um sistema lógico, e sim uma sucessão de acidentes domésticos e pequenos pactos de afeto. Ele me ensinava que amadurecer implica saber parar no meio da pressa, pois um focinho empurrando a sua mão exige mais atenção do que qualquer prazo no calendário. Eu acho muito bonita essa história que ele conta, porque traz justamente aquela sensação de, nossa, ele é um ser humano, né, igual a gente, ele, né, coisas tão simples como uma adoção de um cachorro, né, a morte do cachorro, tira ele desse lugar idealizado que às vezes a gente coloca as pessoas que a gente admira, né, pelo menos eu admiro, acho que quase todos nós, né? O Bing latia para o vento. Tinha crises existenciais com o próprio rabo. Reclamava quando eu atrasava o jantar, mesmo que por 3 minutos. Era metódico, rabugento, apegado, um grude, mas ao mesmo tempo era extremamente sensível. Parecia pressentir meus humores antes mesmo que eu os nomeasse. À sua maneira, ele me arrancava da abstração, lembrando que existia vida fora das páginas. De certo modo, penso que foi ele quem me apresentou a arte da convivência. Dividíamos o sofá e compartilhávamos a mesma dificuldade de sair da cama nas manhãs frias. Enterrei o Bing no quintal da casa dos meus avós maternos, o mesmo chão onde, décadas antes, eu costumava brincar de ser eterno. À medida que jogava a terra sobre aquele corpo pequeno, coberto com flores de ipê roxo colhidas no jardim, repetia em pensamento a canção do filme, Um Amigo para Brincar, Bing Bong, Bing Bong. Naquele instante, entendi que há feridas que não cicatrizam. Sigmund Freud escreveu sobre a morte em diversos ensaios, buscando compreender o estrago que ela provoca. Em um texto de 1915, chamado Considerações sobre a Guerra e a Morte, ele afirma: essa postura cultural convencional diante da morte é complementada pelo total colapso que sofremos quando morre alguém que nos é próximo, um genitor ou cônjuge, um irmão, filho ou amigo precioso. Enterramos com ele todas as nossas esperanças, ambições, alegrias. Ficamos inconsoláveis e nos recusamos a substituir aquele que perdemos. Essa recusa é familiar. Eu sabia que o Bing não viveria para sempre, mas saber geralmente não serve para muita coisa. A verdade é que a morte dele me forçou a aceitar a fragilidade dos pequenos acordos que criei comigo mesmo para suportar a vida. Me vi diante do fim de uma ilusão que, embora infantil, me ajudava a continuar, a de que alguns amores seriam eternos. O luto, porém, não respeita esses arranjos que fazemos para tentar manter o controle da vida. Ele se inscreve numa dimensão atemporal. Nós costumamos repetir que o luto tem estágios. No entanto, na prática, ele tem ondas, que vêm quando querem,
com força desigual, derrubando todas as nossas defesas. Ele coloca uma nota aqui sobre os estágios do luto, né? Fala que as fases do luto foram descritas pela psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, originalmente publicado em 1969, incluem negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Embora essas etapas não ocorram de forma linear ou universal, elas ajudam a compreender os movimentos psíquicos que envolvem a perda e a elaboração do sofrimento. Não sei se escrever esse livro me ajudará a atravessar tudo isso, mas sei que algo se deslocou no instante em que encarei a folha em branco, ou melhor, no momento exato em que percebi que o silêncio dentro do apartamento era outro, mais árido, mais pontiagudo. Talvez escrever seja a solução que encontrei de continuar conversando com ele, ou de escutar em mim o que sobrou depois que ele partiu. Foi vivenciando essa turbulência que pude sentir na carne a hipótese que defendo aqui. A tristeza, quando não é calada, oferece direção. Ela funciona como um mapa, sem escala nem legenda. Ainda assim, um mapa, cheio de desvios e paradas obrigatórias, traçando um percurso que demanda menos pressa e mais escuta. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ah, tá bom, Paulo, sem problema. Gente, lembrando que quem precisar sair ou alguma coisa, depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês, tá? Alguém quer aproveitar a pausa para comentar alguma coisa? O que vocês estão achando? Deixa eu ver a carinha de vocês. Vocês estão gostando? Vamos lá. Alguém quer falar? Deve ter aberto o microfone sem querer. Volto então a Clarice. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Hoje repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso do qual é impossível se livrar, pois nada o substitui. E é uma salvação. Clarice Lispector, Todas as Crônicas. Não escrevo porque sou corajoso, nem porque tenho algo importante a dizer. Escrevo porque não sei, porque só descubro sentindo, e só consigo sentir de verdade quando começo a colocar as palavras no papel. Às vezes tropeço nelas, outras vezes elas tropeçam em mim. Parece uma poesia, né, o jeito que ele escreve. Nessas idas e vindas, me reconheço no texto de Annie Ernaux. Continuar a dizer eu era necessário para mim. Para mim, não se trata de contar a história da minha vida, nem de me livrar dos segredos dela, e sim de decifrar uma situação vivida, um acontecimento, uma relação amorosa, e desvelar, assim, algo que apenas a escrita pode fazer existir e acontecer, talvez em outras consciências, em outras memórias. Annie Ernaux, A Escrita como Faca e Outros Textos. Escrever em primeira pessoa não é só falar de mim, é falar sobre o que pulsa através de mim. É o método que encontrei para escavar o que sinto antes que se dissolva. Para mim, atribuir contorno ao que escapa para preservar o que ainda vibra quando a lembrança retorna. No meu ponto de vista, a escrita representa, portanto, um abrigo provisório, onde posso habitar a dor sem ser engolido por ela. E, quem sabe, permitir que outras pessoas se sentem comigo nesse abrigo por alguns instantes, reconhecendo ali algo delas também. Apesar da rejeição que a tristeza provoca, ela é uma das poucas formas de contato real com o que somos. A propósito, foi Vinícius de Moraes quem disse: mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão, não se faz um samba, não. Fim do primeiro capítulo. E aí, o que vocês acharam? Tá quase terminando o nosso tempo, acho que eu não vou começar o outro, vou deixar esses minutinhos para a gente conversar, para vocês me dizerem o que vocês estão achando. Pode falar, Daniele.
esse último trecho mencionando Vinícius, nem Goethe conseguiria transcrever a profundidade que é sentir essa tristeza. Sim, realmente, né? E o quanto é só sentindo mesmo. E o quanto o Ale, ele tem essa capacidade de ir evocando esses sentimentos, né? Eu não sei vocês, mas eu já li e eu leio de novo e estou me arrepiando o tempo todo com algumas frases, né? E, de novo, essas coisas tão humanas, né, que nos tocam num lugar tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, e que é preciso realmente parar para olhar, senão a gente não consegue chegar até esse lugar, né? Pode falar, Yane. Nossa, eu tô assim encantada com esse livro e vou ter um problema, que eu queria fazer a leitura junto aqui. A hora que terminar, eu acho que eu já vou continuar aqui. Nossa, Aí lindo, você lindo. continua, mas depois você volta para a gente ler junto de novo, viu? Não vai ler só sozinha, não. A gente vai lendo pausadamente, né? Mas eu que, sim, até marquei aqui uma parte tão assim, que eu achei profunda e que a gente vê o luto, a tristeza, assim, como querer preencher com outra coisa. E ele, quando fala que deixou um buraco, mas ainda não aprendi a preencher. E, assim, nem sei se quero, né? Hoje em dia as coisas andam tão rápidas, até a gente não pode sofrer, a gente não pode nada. Tanto assim, DSM, passou uma semana, você já está diagnosticado como depressão, né? E eu fico pensando, tem tristezas que a gente precisa carregar para a vida toda, né? Se foi tão importante, para que tentar preencher? Deixa ali, quando ele vai falando ali mais embaixo, questão de que a tristeza é como, não é dos estágios, tá? E ele fala assim, é como uma onda, né? Vai, volta, vai. Nossa, eu achei muito lindo. Nossa, eu queria só pontuar esses dois pontos, sim, que eu achei muito bonito mesmo. Sim, sim, realmente. Ele são coisas assim que parece que a gente sabe, né? Mas o jeito que ele traz nos faz refletir de uma forma tão bonita e de um lugar aceitável mesmo, né? Na gente Ele entender, vai cara, pontuando assim, coisas muito óbvias, igual falou, a gente sabe da tristeza, tudo, mas ele vai falando, deixa aí, a onda vem, vai, leva. É poético, né? sim, sim. E você falou da onda, eu fiquei pensando, né? Tem dias que o mar tá calmo, tem dias que o mar te leva junto com essa onda, depois te traz de volta, né? E assim é a nossa vida, os nossos sentimentos, né? Não dá para a gente ser levado por esse discurso, né, de que você precisa estar bem. Não, às vezes o mar tá calmo, mas às vezes tem uma tempestade ali que tá deixando tudo uma loucura. E como que a gente faz? É sentir, né? É ter esse espaço para poder sentir. E nem dá para te falar. Eu já tinha lido esse primeiro capítulo, mas como é bom realmente a gente poder ler com outras pessoas, né? Só enriquece. Mas eu tenho uma frase aqui nesse finalzinho que eu vou botar na minha geladeira, porque eu acho que tem coisas que é legal a gente botar para lembrar, né? Assim, fazer lembretes para a gente, que ele diz ali na página 27. A tristeza, quando não é calada, oferece direção. Ela funciona como um mapa. Então, é muito belo, né? É muito poética, né? A escrita dele, né? É muito Sim. bonito e extremamente profundo, né? Então, como é importante a gente falar, né? Tentar elaborar as coisas que nos acontecem, né? Fazer trocas, né? Então, essa frase eu vou botar na minha geladeira hoje. Sim. E aí ele ainda fala que esse mapa é sem escala e sem legenda, né? Porque assim, não vem achar que é fácil também, não, ele diz, né? É um mapa, ele dá uma direção ali, mas não tá tudo escancarado, né? E que bom que não, né? Porque essas coisas que vêm escancaradas demais, não sei se carregam muita verdade. Né? Então tá ali, é um mapa, é uma direção ali, mas a gente precisa trabalhar em cima daquilo. Né? Alguém mais? Ô, Jéssica, a Yane disse que vai continuar a leitura, né? Eu vou voltar na leitura, porque são tantas partes, assim,
Eu tô aqui tentando escolher uma para compartilhar, mas tá difícil. Realmente. Toca muito na gente, sabe? Como eu tô lendo aqui na tela, é mais difícil para mim achar. Mas quando ele diz aqui. Ai, gente, cadê? Ele sabe que certos amores precisam desaparecer para que outros possam surgir. Ai, que lindo isso! E mais um pouquinho para baixo ele repete outra coisa nesse sentido também. E como às vezes a gente se apega a esses amores, e isso impede com que a gente avance e gera aquela tristeza que sufoca, né? Que afoga. Exatamente, que afoga. Acho que essa tristeza que afoga, né, vai ficar, né, para a gente realmente colocar ela nesse lugar de salva-vidas, né, de nos ensinar a respirar embaixo d'água. E assim, ele traz uma visão da cena do filme, né, não sei se vocês já assistiram esse filme, lembram dessa cena, mas ele traz essa cena justamente quando ele mostra, eu achei muito bonito ele falar que a alegria chora, né? Porque, gente, ela é a alegria e ela tá chorando, como assim, né? Sim, ela tá chorando. E ela vai de mãos dadas com a tristeza para salvar ali aquela menina que tá, né, perdida no meio daquela confusão psíquica ali. Então, o quanto ele escolheu muito assertivamente esse trecho do filme para trazer isso, né? Que a alegria e a tristeza, elas não precisam ser inimigas, como é o senso comum, né? Muito pelo contrário, elas estão ali, né? Lado a lado, fazem parte de nós e têm muito a nos ensinar. E assim, a alegria é um sentimento muito bom e tal, mas a gente acaba, às vezes, passando também por ela de forma tão despercebida, né? Então, acho que também nos convoca a olhar para isso, né? Não só olhar para essa tristeza e acolhê-la, mas também a valorizar esses dois sentimentos, né? Que os dois têm coisas a nos dizer, têm coisas a nos ensinar, e que elas podem ali andar de mãos dadas, né? Não precisam ser inimigas. Mais alguém? Oi, Jaque, pode falar. Oi, Jéssica, parabéns pela escolha do livro, né? Eu já te falei Obrigada. isso, mas vou falar aqui de novo e eu vou fazer um gancho, né, com o que vocês disseram ali naquela parte que ele escreve, né, depois que ele perde o companheirinho dele. Escutar em mim o que sobrou depois que ele partiu. Nossa, eu achei isso tão forte, porque eu acho que é isso, né? É abraçar a tristeza, igual você falou, e escutar ali o que sobrou, né? O que fica, né, diante disso, do que a gente está sentindo, aí leva para o caminho que os colegas já falaram, da nossa própria análise, ou até do nosso trabalho ali de escutar, né, as pessoas. Tá triste, mas o que sobrou? O que fica, né? Isso é muito Exatamente. lindo, né? Sim, com certeza. Essas perdas que elas são perdas, mas não é perda de tudo, né? Fica alguma coisa para além das perdas. E o quanto é importante olhar para isso, né? Acho que até na questão do luto, claro que ele, no exemplo, ele traz um animal, mas assim, é aquilo que a gente sempre fala na psicanálise, né? É o simbólico, né? Então, a perda desse animal para ele foi algo muito forte. E ele usa isso para trazer reflexões tão bonitas, né? De eu vou olhar agora que ele partiu, o que restou dele, né? E realmente, essa frase é linda. É muito linda a Sim, construção que ele faz. e fica alguma coisa, né, da gente ali para ser elaborado, para ser trabalhado, para ser escutado, né? Sim, com certeza. E isso que fica faz uma diferença enorme, né? É importante a Uhum. gente olhar para isso. Uhum. Obrigada, viu? Fico feliz que vocês estejam gostando da leitura. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Eu tinha levantado a mão. Posso falar? Sim, pode sim. Essa questão de não ver a tristeza, né, como uma inimiga, eu lembro muito do que Freud escreve sobre ambivalência, né? Que amor e ódio, tristeza, alegria, elas estão muito juntas, elas estão muito aliadas, associadas.
E quando a gente pensa nesse diálogo, tristeza, alegria, amor e ódio, esperança, desespero, e tudo isso são coisas que a gente tem que estar avaliando no nosso cotidiano, nos momentos que nós estamos passando, até que ponto isso não é um momento de, opa, eu vou crescer, vou parar, o que vai acontecer com essa tristeza que aproxima, com essa alegria que está acontecendo, com esse ódio que aparece, com esse amor que está desaparecendo, por aí vai. Acho muito legal essa escrita. Sim, com certeza. E o quanto é difícil lidar com essa ambivalência, a gente percebe isso na clínica, né? O quanto os pacientes muitas vezes têm dificuldade em lidar com esses sentimentos que são às vezes taxados como inaceitáveis ou ruins, né? É muito fácil lidar com amor, lidar com a alegria, né? Mas quando se fala do que existe ali junto, né? Que é a tristeza, é o ódio, é a raiva, o rancor, tudo isso que socialmente é trazido como inaceitável, mas que faz parte de nós, né? Existe ali e cabe a nós não ignorá-los, né? Para entender o que eles têm a nos dizer. Dessa coisa que você está falando, de pacientes que às vezes querem, às vezes não querem sentir o ódio, não querem sentir a raiva, não querem sentir a angústia, né? Isso é uma questão histórica, e até hoje Sim. a gente vê os posts nas redes sociais, ninguém quer postar problema, né? Todo mundo posta alegria, todo mundo posta. E quando a gente posta tristeza, né, as pessoas reclamam com a gente. Eu lembro que um período na minha vida eu fiquei um pouco angustiado porque estava separando da mãe da minha filha, e eu postei algumas coisas que algumas pessoas ficavam assim, gente, por que você está postando isso? É tipo assim, por mais que eu tivesse entristecido, eu não podia postar a minha tristeza, eu tinha que postar as alegrias. Então a tristeza Sim. não se posta, o ódio não se posta, as raivas não se postam, só se posta as coisas boas, as coisas alegres, as coisas felizes. E é muito legal a gente pensar nessa. Não também ficar naquela angústia, tristeza profunda, né? Isso é muito triste. Uhum. Mas tentar ver o que a gente aprende delas, né? Sim. O que a gente pode depreender disso. Acho muito massa, por isso que eu sou professor de história, mas eu adoro a literatura, porque a literatura ela faz isso com a gente, ela mexe com a gente. Sim, com certeza. As redes sociais têm muito o ideal da perfeição, né? Que, na verdade, é só fantasia, né? Então é isso. Que bom, fiquei muito feliz com a interação de vocês, espero que vocês estejam gostando, né? Vão me dando os feedbacks depois, sugestões, tá? E assim, esse é só o primeiro, então vocês estão vendo que eu comecei com esse, depois vai ser difícil arrumar outros que vão, né, tá no mesmo patamar. Mas já vão pensando aí nos próximos em livros que vocês querem nessa pegada, assim, a minha ideia é trazer livros que são psicanalíticos, vão falar de psicanálise, mas não aqueles livros de teoria seca, sabe? Livros, assim, nessa pegada, Alexandre Patrício, Ana Sui, Vera Iaconelli, que também tem uma escrita gostosa, assim, mais voltada para a realidade. Então, vão pensando aí que quando a gente estiver terminando esse, a gente já vai escolher o próximo para a gente continuar, viu? Espero que vocês tenham gostado. Assim que sair a gravação, eu vou colocar lá no grupo, tá? Muito obrigada pela companhia. Boa semana para vocês, viu? Beijo. Jéssica. Oi. Manda. Ai, cortou. Vocês estão ouvindo? Doutoras. Sim, eu tô. Cleide, não estava te ouvindo. Que está falando. Sim, você falou Ana Sui, falou uns outros nomes. Bota no grupo esses nomes aí. Aí, de repente, a gente tem até sugestão. Tá Beleza, certo? eu vou colocar lá os que passaram pela minha cabeça para dar uma ideia para vocês. Então, esse foi o primeiro livro, né? Isso, a gente está começando hoje. Hoje é a inauguração do grupo. E aí a ideia é continuar. Atrasada. É que eu fui fazer um exame, aí demorou mais do que eu pensava. Não, obrigada, fique tranquila, tá? Foi muito obrigada, bom, isso aí viu? deu um pouquinho que eu escutei. Obrigada. Que bom. Então tá. Obrigada, gente. Beijo, até a próxima. Jéssica, o próximo encontro é amanhã, desculpa.
Não, é toda segunda-feira, Ah, Jennifer. tá bem, então Tá? É uma obrigada. vez por Tá, semana, tá, na eu vou segunda às anotar. 4, tá? Tá, obrigada, Então tchau. tá. Obrigada. Tchau, 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 gente. tchau.